Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui da Debras, da cidade de Carvalho. Eu sou o professor Demétrio e juntos nós vamos aí aprender um pouco mais da vontade de Deus, da palavra de Deus para as nossas vidas nesta tarde, tá? Nós vamos iniciar em oração como é o nosso costume. Nós iniciamos sempre as nossas EBDs orando, apresentando a Deus os diversos pedidos que nós temos aqui. Antes, eu quero só lembrá-los que, ao final, se nós conseguirmos aí um tempo adequado para isso, nós faremos aí uma sessão de perguntas e respostas, tá? Então, se vocês quiserem fazer pergunta, vão aí se comunicando com a gente, né? Manifestem suas perguntas, o que vocês quiserem saber. A gente vai tentar esclarecer todas as dúvidas ao longo, no final, né? No final, a gente vai deixar para o final, ou talvez até mesmo no decorrer aí da aula. E eu quero fazer algumas perguntas, prestem atenção no que a gente vai falar aqui e comentar com vocês. Então, para testar, não só testar o aprendizado de vocês, mas também uma forma de nós pontuarmos as pessoas que estão respondendo. Então, todos aqueles que responderem receberão pontos e nós vamos, como é o nosso costume, nós somaremos esses pontos e faremos aí a nossa premiação ao final do trimestre, ok? Então, vamos iniciar. Nós temos aí os aniversariantes da semana, como também é o nosso costume aqui na IBDG Carvalho. Essa semana nós tivemos a Elaine na segunda-feira fazendo aniversário, a pastora Patrícia fez na terça-feira, o professor Thomas na quarta, a Superleia e a irmã Cidinha fizeram na sexta, e hoje a tia Simone faz aniversário. Então, parabéns a todos vocês, que Deus abençoe, dê paz, dê alegria, saúde, né? Multiplique os anos de vida e abençoe de forma especial. Nós temos vários pedidos, é difícil a gente mencionar todos eles aqui, mas eu quero destacar a questão dos enlutados, né, para que nós apresentemos aí. Tem diversas famílias enlutadas na nossa igreja, a família do Abi, a família da Anailda, da irmã Rubenita, uma série de outros nomes, eu não tenho todos anotados aqui, mas da Rosenir, da Roseli, da irmã Yolinda, da irmã Esther, a família Spitz, a Ideli, enfim, várias pessoas perderam seus entes queridos e no passado, assim, próximo, né? Então, que Deus console e conforte os corações lutados. Nós temos algumas pessoas aí que têm solicitado oração, necessitado da nossa oração. Temos a professora Silvia, o professor Enéas, a Sabrina, continuar orando pelo Marcelo, que já está bem melhor, mas continuar apresentando o Marcelo, o Isaac, o Tota, graças a Deus, já se recuperou, o pastor Daniel já se recuperou, mas continuar apresentando esses nomes, essas vidas das mãos do Senhor. Enfim, tem uma série de nomes, não dá para a gente falar todos aqui, mas que Deus visite a cada um deles, orar ainda pela diretoria da igreja, pelos governantes da nossa nação, para que Deus nos dê vitória nessa guerra contra essa pandemia, né, contra a Covid-19. Então, que Deus nos dê vitória em tudo isso. Amém, irmãos? Nós vamos aqui fazer um período de oração, em seguida a gente já começa a nossa aula, tá? Deus Todo-Poderoso, mais uma vez de oração, Pai, nós queremos diante da Tua presença, primeiro te dar graças. Muito obrigado por mais uma semana vencida, Pai. Vencemos, lutamos, batalhamos, pelejamos, mas vencemos e aqui estamos, meu Pai, mais um domingo para juntos, meu Pai, como membros do Teu corpo, como família, meu Pai amado, aprendermos um pouco mais da Tua vontade, do Teu querer para as nossas vidas. Te dou graças pela vida dos Teus servos, dos Teus filhos que já estão aqui conectados conosco. Deus, e nós queremos agora unir a nossa fé, a nossa confiança em Ti, apresentando em Tuas mãos cada um desses pedidos, te pedindo, meu Pai, primeiro pelos aniversariantes, dá-lhes paz, dá-lhes a saúde, alegria, prosperidade, meu Pai, em todas as áreas de suas vidas. Também nós pedimos, meu Pai amado, pelo consolo, pelo conforto aos corações enlutados, Pai, que essas pessoas todas recebam o Teu bálsamo sobre as suas vidas, recebam forças, Pai, para passarem por esse vale de lágrimas e vencerem no nome de Jesus. Nós te pedimos também, Pai, abençoa cada um desses pedidos, meu Pai, que foram mencionados, e vários outros que nós temos, pelos quais nós temos orado diariamente, meu Pai, pela madrugada. Visita cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias agora, cura, liberta, restaura, fortalece, abençoa, Pai, renova as forças do Teu povo, dá vitória à Tua igreja, dá vitória ao Teu povo, Pai, no nome de Jesus. Toma a direção da igreja em Tuas mãos, continua dando sabedoria, estratégia, discernimento, ousadia, intrepidez, meu Pai amado, para governar o Teu povo segundo os Teus princípios e Teus valores, Pai. Abençoa, Pai amado, os pastores, os líderes, nossos líderes espirituais, dá-lhes sempre a direção adequada, meu Pai amado, para conduzir o Teu rebanho. Deus, no nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos também os governantes
da nossa nação. Toma, Pai, todos eles, seja do Poder Executivo, Legislativo, do Judiciário, das Forças Armadas, das polícias todas, em todas as esferas de poder. Dá-lhes entendimento, sabedoria, estratégia, Pai. Dá-lhes, meu Pai amado, as soluções adequadas. Deus, nós te pedimos no nome de Jesus, restaura, Pai amado, no meio da nossa nação a ordem, restaura o progresso, restaura a paz, a justiça social, restaura o temor de Deus nos corações, Pai. No nome de Jesus, Pai, desperta esta nação, meu Pai amado, para ter um encontro real, verdadeiro e profundo contigo. Deus, dá-nos vitória nesta guerra, nesta luta contra esta pandemia, Pai, contra esse vírus, meu Pai amado, maligno, contra a Covid-19, essa doença, essa enfermidade. Deus, dá sabedoria e entendimento, meu Pai amado, aos cientistas todos, aos pesquisadores, meu Pai amado, Deus, para que descubram a solução, meu Pai amado, e esse vírus seja queimado, destruído e derrotado, meu Pai amado, o teu nome seja glorificado e exaltado no meio da nossa nação, no meio, meu Pai amado, do teu povo. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, Pai, guarda a nação brasileira, guarda o mundo, guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, Pai. Sustenta-nos pelas tuas fortes e poderosas mãos e dá-nos a tua paz, a tua bênção, a tua alegria. Toma a frente desta aula também, nesta tarde, meu Pai, dá-nos direção. Deus, ilumina a nossa mente, nosso coração, para que entendamos a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas. Fica conosco, que nos abençoa, que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, vamos lá. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui no segundo trimestre de 2020. A semana passada nós abrimos o trimestre basicamente tratando falando um pouco sobre, dando uma introdução ao livro de Salmos. Então estudamos basicamente as características de Salmos, o seu estilo literário e alguns termos específicos, algumas expressões importantes de serem estudados. A gente já falou sobre isso, significativos, nós estudamos isso a semana passada. Na aula de hoje, cujo tema é Jesus Cristo e Missões nos Salmos, nós iniciaremos o estudo de alguns salmos específicos. Semana passada nós não tivemos nenhum específico, hoje a gente começa a estudar alguns salmos específicos, tá? 5 deles, o comentarista selecionou 5 deles. Ora, irmãos, vamos ser bem transparentes aqui. Estudar um salmo em 40, 45 minutos já seria muito difícil, que dirá 5. Então, imagine a minha situação aqui, como professor, ter que falar mais profundamente sobre 5 é difícil, mas Deus vai nos dar graça, nós vamos aprender aquilo que foi possível nesta tarde, tá bom? Quais são esses 5 salmos? É o Salmo de número 2, Salmo 22, Salmo 67, o 110 e o 117. Então, se você quiser pegar sua Bíblia e deixá-la aberta, aí são 5 salmos que a gente vai estar analisando na aula de hoje. O comentarista dividiu a aula em 3 pontos e eu quero dividir em 2 para ficar mais fácil, para facilitar a nossa compreensão. Eu dividi em 2 blocos principais, tá? De um lado o bloco 1, de outro lado o bloco 2. O bloco 1 eu chamei de Salmos Messiânicos, tá bom? Então, na primeira parte da aula nós falaremos sobre Salmos Messiânicos e na segunda parte falaremos sobre Salmos Missionários. Salmos Messiânicos, Salmos Missionários. Tá? Desses 5 salmos que nós estaremos estudando, eu coloquei 3 para o primeiro bloco e 2 para o segundo. Então, Salmo de número 2, Salmo de número 22 e o Salmo de número 110, esses 3 salmos fazem parte dos salmos chamados missionários. Nós vamos ver que tem vários outros salmos chamados missionários, mas o comentarista selecionou 3, tá bom? O 22 e o 110 para o bloco 1 da aula e o Salmo 67 e o 117 para o bloco 2, que é os salmos missionários, tá bom? Eu quero começar com vocês lendo a introdução da revista, tá? A introdução da revista ela já dá aqui um panorama do que a gente vai estar tratando ao longo desses minutos. Então diz assim, a introdução da revista, você que tem em casa pode acompanhar, diz: nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos, tá bom? Então, sobre isso que a gente vai falar. Eu tenho aqui ao meu lado o Herbert. O Herbert é o nosso mestre aqui, que nos auxilia em tudo que nós temos feito aí nessa questão de online, né? E se vocês quiserem que o Herbert participe aí de alguma forma, vocês podem anunciar aí, pedir a participação dele, que vai ser uma bênção, tá bom? Ele vai saber com certeza dar melhores respostas do que eu aí. Muito bem, então vamos para o bloco 1, Salmos Messiânicos. Cerca de 20, nós falamos na semana passada que o livro de Salmos contém 150 salmos, né? Então cerca de 20 desses 150 são considerados, eu digo cerca de 20 porque há divergências entre os estudiosos, os pesquisadores,
mas geralmente de 18 a 20. Eu vou colocar aqui de cerca de 20 salmos são considerados, dos 150, são considerados salmos messiânicos, tá? Hoje nós, como eu já falei, nós estaremos analisando 3 deles. Agora eu pergunto para vocês, a primeira pergunta, hein? Atenção, a primeira pergunta, pergunto para vocês. O que é um salmo messiânico? Então, se você souber a resposta, já coloca aí, depois a gente vai pegar o seu nome e pontuar, tá? Eu abro aqui esse primeiro bloco da aula, falando sobre salmos messiânicos, perguntando, o que é um salmo messiânico? Salmo messiânico, ou salmos messiânicos, nada mais são do que aqueles salmos que são aplicados a Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Então, se lá no Novo Testamento, partes desses salmos foram aplicados a Jesus Cristo, então esses salmos são considerados salmos messiânicos, tá? Para o judeu, o salmo messiânico fazia menção a um Messias vindouro, que para nós, esse Messias vindouro que era para os judeus, veio e é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Por isso que nós dissemos aqui, o salmo messiânico é aquele que é aplicado a Jesus Cristo lá no Novo Testamento, que é o nosso Messias. Pois não. A Nailde falou que fala sobre a vida do Messias. Perfeito, é isso aí, tá certo, tá bom? Parabéns, se tiver mais alguém que quiser responder, vai respondendo, depois a gente vai somar aí, anotar o seu nome e somar a pontuação. Pode já participando, tá, gente? Toda vez que eu fizer uma pergunta aqui, vocês já podem dar a sua resposta aí. E uma outra pergunta é, e Messias? O que quer dizer Messias? Bom, vamos estudar sobre salmos missionários, 3 deles. Já sei o que é um salmo missionário, é aquele que é aplicado a Jesus lá no Novo Testamento, mas o que é Messias? O que quer dizer a palavra Messias? Se alguém souber também a resposta, já pode colocar aí. Bom, Messias vem do hebraico Mashiach, ou do grego Christos, que é o equivalente, né? O grego no hebraico, na linguagem grega, o hebraico Mashiach, e no grego Christos quer dizer ungido. Então, Messias quer dizer ungido. Então, algumas vezes nós vamos encontrar em alguns salmos e algumas outras referências bíblicas a palavra ungido. Aí você saiba que no hebraico ungido era Mashiach e no grego Christos, que acabou sendo uma espécie de sobrenome de Jesus. Jesus, o Cristo. Na verdade, Cristo não é o sobrenome de Jesus, obviamente, mas acabou de tanto se falar Jesus, o Cristo, pegou como se fosse um sobrenome. Mas na verdade é um título. Jesus, o ungido de Deus. Tá? O Enio respondeu ungido, o Enio. Enio, parabéns aí, Enio. Deus abençoe. Muito bom ver aí o pessoal participando com a gente, tá? Então, 2 definições. Primeiro, o que é um salmo messiânico. Já sabemos que é um salmo messiânico. E já sabemos também o que quer dizer a palavra Messias, tá? Então, seguindo em frente. Dentro desse bloco, do bloco 1 da aula de hoje, que é salmos messiânicos, lembra que eu falei que o comentarista selecionou 3 salmos? O Salmo 2, o 22 e o 110, tá? Começando pelo Salmo 2, isso está no tópico 1 da revista inteiro. No tópico 1 inteiro fala sobre o Salmo de número 2. E, resumidamente, do que trata o Salmo de número 2? O reinado do Messias e a oposição que ele sofreu, tá? Começando pela oposição, está no tópico 1.1. Se nós pegarmos uma referência bíblica aqui, Salmo de número 2, se você tiver a sua Bíblia, é bom que você abra e acompanhe também para conferir, né, e confirmar tudo que a gente está falando aqui, tá? Então, Salmo de número 2, se nós lermos os versículos 1, 2 e 3, nós vamos encontrar aqui nesses 3 versículos, eu não vou ler agora aqui para ganhar tempo, nós vamos encontrar aqui basicamente uma descrição do ódio e da rebelião que a humanidade lançaria contra Deus e seu Filho lá na frente, né? Então era um salmo meio profético, apontando que Deus e o seu ungido, o seu filho, o seu Messias, ele seria acometido de ódio e rebelião por parte da humanidade, tá? Então ele sofreria forte oposição. E essa humanidade rejeitaria totalmente a autoridade do Messias em Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu, né? Basicamente os judeus não aceitaram Jesus como Messias e outras pessoas também não. Isso se cumpre lá em Atos 4. Se você abrir sua Bíblia lá em Atos 4, o equivalente a esses 3 primeiros versículos do Salmo 2. Se você olhar lá em Atos capítulo 4, versículos 25, 26, 27 e 28, são 4 versículos, nós vamos ver que lá, nós encontramos que lá Jesus é colocado como o ungido de Deus, né? Esse mesmo texto é usado em Atos para confirmar que Jesus é esse ungido de Deus, que sofreria o ódio, a rebelião por parte da humanidade, e sofreu. Então, leia lá na sua Bíblia, que você vai ter certeza disso, de que
esse texto é diretamente aplicado a Jesus. Jesus sofreu esse ódio e a rebelião por parte da humanidade, principalmente por parte de Roma, os governantes, ele coloca lá Pilatos, Pôncio Pilatos e outros governantes, e também dos judeus, principalmente a liderança dos judeus. Tá? No tópico 1.1 da revista de vocês, aí no finalzinho eu gostaria de ler os dois últimos parágrafos do tópico 1.1, a gente vai encontrar aí que o comentarista destacando o seguinte: no contexto atual em que vivemos, contexto da igreja, essa oposição a Cristo que ocorreu lá nos dias de Cristo, que fora profetizado cerca de 1000 anos antes pelo salmista, se cumpriu em Jesus, e até hoje, no contexto atual, Cristo continua sofrendo forte oposição. Os valores de Cristo continuam sofrendo forte oposição por parte da humanidade. Os valores de Cristo, a igreja de Cristo, que dá sequência e prosseguimento aos valores de Cristo aqui na Terra, também tem sofrido forte oposição por parte da sociedade como um todo, tá bom? Por parte de grupos, governos, sociedade, comunidades, etc. Então aí o comentarista cita, por exemplo, morte e tortura de missionários que acontece nos dias atuais. Ele cita aí ataques diretos e indiretos a valores e princípios cristãos e outros exemplos mais. Mas, irmãos, isso já era esperado. Eu estava meditando nessa lição aqui, quando eu estava preparando esta aula, e me veio à mente a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não é novidade. O cristão, ele tem que ter essa consciência de que será perseguido, a igreja será perseguida. Jesus também não escondeu isso, e a gente encontra isso lá em João 16:33, a parte B, quando ele diz assim: no mundo tereis aflições, vocês conhecem muito bem o texto, porém, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tá bom? Então, isso não é novidade. Isso foi profetizado lá nos Salmos, se cumpriu em Jesus, nos dias de Jesus, e desde então a igreja vem sofrendo, e nos dias atuais também sofre esse tipo de oposição e ataque aí por parte da sociedade. Tá? Então, o que nos é recomendado? Sabendo que, como cristão, serei perseguido, e se eu quiser andar piedosamente com Jesus, serei perseguido, e é isso que a palavra diz: todos quantos querem viver piedosamente sofrerão perseguições, serão perseguidos. Então, o que nós fazemos? Tem que ter bom ânimo. Essa é a recomendação bíblica. Tenha bom ânimo, mas não é um bom ânimo fundamentado no seu próprio ser. É fundamentado no que Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o nosso bom ânimo é fundamentado na vitória de Jesus. Em Cristo, o vitorioso. Em Cristo, o vencedor. Então, firmemos nosso ânimo em Jesus, tá bom? Então, como que nós vencemos a oposição? Seremos perseguidos, sofreremos oposição. Como que nós venceremos? Firmados em Jesus, tendo bom ânimo, firmados em Jesus, tá bom? Os tópicos 1.2 e 1.3 da revista, resumidamente, eles tratam do reinado e do triunfo. Então, no tópico 1 nós vemos a oposição, contra o Messias, e nos tópicos 1.2 e 1.3 nós vemos o reinado e o triunfo do Messias, tá? Nos versículos 4 a 12, nós vamos encontrar aí a resposta de Deus a essa oposição. E aí, lendo os versículos minuciosamente, a gente não consegue fazer isso aqui por questão do tempo, mas a gente consegue destacar o seguinte: no versículo 4, Deus zomba deles. Qual que é a resposta que Deus dá ao ódio e à rebelião do povo? Versículo 4, Deus zomba deles. Versículo 5, a seu tempo, Deus manifestará a sua ira sobre esse povo. Nos versículos 6 a 9, Deus estabelece Jesus como Rei universal e poderoso. Nos versículos 10 a 12, o qual Jesus Cristo, esse mesmo Filho de Deus que foi colocado como Rei universal e poderoso, deve ser honrado e amado para que se nele encontre refúgio. Então essa é o que a gente encontra nos versículos 4 a 12 como resposta de Deus à oposição. E aí eu tiro daqui algumas lições. A primeira delas é: apesar de toda oposição que enfrentemos, a gente viu aqui que o Messias sofreu oposição. Então, apesar de toda oposição que nós enfrentamos, devemos continuar firmes com Jesus, porque a seu tempo ele nos exaltará. O comentarista coloca aí: os inimigos serão confundidos e haverá triunfo sobre os arrogantes, tá bom? Então, irmãos, uma das primeiras lições que nós tiramos aqui do que nós ouvimos e falamos até agora é: apesar de toda oposição que nós possamos enfrentar em nossas vidas, devemos continuar firmes com Jesus, porque a seu tempo ele nos exaltará. A outra lição que a gente tira desse trecho do texto do Salmo 2 é: Jesus é rei. A gente
a gente sabe que para os judeus do Antigo Testamento existiam 3 cargos ou 3 ofícios principais que eram os de maiores destaques no meio do povo. Quais eram esses 3 ofícios ou 3 cargos principais? Profeta, sacerdote e rei. E é interessante que em Jesus foi a única pessoa em que se cumpriram esses 3 ofícios, a única pessoa em que viveu esses 3 ofícios. Né? Jesus foi profeta, foi considerado profeta, sacerdote e rei. Tá? Então, os 3 foram cumpridos em Jesus. E esse texto de Salmo 2 nos fala claramente que Jesus é rei. Jesus é rei. Jesus é rei. Aqui, fica isso como dica para vocês. Quais são os 3 cargos ou 3 ofícios principais dos judeus que foram aplicados a Jesus? Foi a única pessoa que viveu esses 3 cargos e funções e ofícios. Jesus Cristo, né, que são os 3, profeta, sacerdote e rei. Guarda isso, Jesus é rei. Como rei, ele trouxe o reino celestial, ele disse, meu reino não é deste mundo, né? Quando alguém questionou, mas você é rei ou não é rei? Você veio aqui para ameaçar meu governo ou veio para ameaçar meu governo? Eu falo, não, o meu reino não é deste mundo. Jesus veio para trazer um reino espiritual para nós aqui na terra. Tá bom? Então, ele é rei de um reino espiritual, celestial, e num determinado momento a gente sabe que ele virá novamente com a sua igreja para implantar um reino civil. Então, ele realmente governará. Nós cremos assim. Né? Nós cremos assim que Jesus inaugurará um governo, um reino civil aqui na Terra. Tá bom? Isso acontecerá lá na época do milênio. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso lá no livro de Apocalipse. A gente pode falar em mais detalhes, mas em outro momento, não na aula de hoje. Tá? O tempo não nos permite. Enfim, tem vários outros detalhes aqui. O reino civil na terra, os que não aceitarem o Messias sofrerão o duro juízo. Enfim, eu vou dar uma corrida aqui para a gente conseguir concluir pelo menos a parte, o bloco 1 aqui, num curto espaço de tempo. Tá? Então, recapitulando aqui, Salmo de número 2, o reinado do Messias e a oposição que ele enfrentou. Vimos a oposição e vimos que ele reinou e triunfou apesar da oposição. Tá? No Salmo de número 22, agora nós vamos para o item 2 da revista, que fala sobre o Salmo de número 22. Nós encontramos nesse Salmo de número 22, resumidamente, o sofrimento e a vitória do Messias. O sofrimento e a vitória do Messias. Tá? Esse Salmo ele apresenta o quadro do Calvário. Ele é conhecido por muitos estudiosos, muitos eruditos e teólogos como o Salmo da Cruz. Por quê? Porque a primeira parte ele também se divide em 2 partes principais. Os primeiros 21 versículos, se você pegar o Salmo 22, do 1 ao 21, o primeiro bloco nós encontramos ali, nós podemos enxergar ali um grito de angústia do Salvador que estava dando a sua vida em prol do pecador. Mas do versículo 22, no versículo 22 ele já dá uma virada, um giro de 180 graus, né? Dá uma guinada assim e muda para um júbilo de alegria, um cântico de louvor, de alegria, de vitória. E aí a gente consegue ver que isso vai do versículo 22 até o 31. Então, 2 partes. O Salmo 22 a gente consegue dividir em 2 blocos principais, 1 a 21 e 22 a 31. No primeiro bloco é como se, assim, já que estamos hoje no domingo de Páscoa, fazendo uma analogia aqui, é como se o primeiro bloco dos primeiros 21 versículos fosse a sexta-feira da paixão de Cristo, quando Jesus sofreu amargamente. E o segundo bloco é como se fosse o domingo de Páscoa, que é quando ele ressuscita dentre os mortos. Isso traz muita alegria. E, aliás, nós até hoje celebramos esse dia como um dos principais dias do cristianismo, porque Jesus ressuscitou. E é porque ele ressuscitou, porque ele vive, está vivo até hoje, que nós estamos aqui e temos certeza e garantia da vida eterna. Tá bom? Então deu para entender? O Salmo 22 trata do sofrimento, mas não só o sofrimento, mas da vitória também do Messias. Primeiro o sofrimento, e aí a gente percebe que quando a gente lê em minúcias os primeiros 21 versículos, que Jesus ele experimentou 4 tipos de sofrimento na sua própria carne, na sua vida. O sofrimento social, e isso está no tópico 2.1, que é o abandono. Jesus sofreu abandono. O Salmo, se você ler aí o Salmo 22 na sua casa, se puder dar uma lida aí, só pelo menos o primeiro versículo, na minha versão diz assim, o Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? E vocês se lembram que essas palavras foram usadas por Jesus onde? Lá na cruz, quando ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus fez uso desse salmo, por isso que esse salmo é um salmo messiânico. Foi aplicado a Jesus no Novo Testamento e Jesus fez uso dessa palavra.
O versículo 1, Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele usou esse versículo lá na cruz do Calvário, tá bom? Jesus experimentou abandono social e é interessante, irmãos, que aquele que não conheceu o pecado precisou sofrer seus efeitos em nosso favor e em nosso lugar. E aí eu coloquei aqui no meu esboço, às vezes o crente pode se sentir abandonado por Deus. Jesus se sentiu abandonado por Deus naquele momento. Ele diz, por que tu me desamparaste, meu Pai? Então, às vezes o crente também pode se sentir desamparado. Mas, quando isso ocorrer na sua vida, mantenha-se firme na fé em Deus, na sua bondade, continue orando e confiando nele. Sabe por quê? Porque mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Talvez você não esteja ouvindo, não esteja visualizando o agir de Deus, mas mesmo no silêncio, Deus está trabalhando por você e em tempo adequado, Ele mostrará que Ele não te abandonou nessa situação que você está vivendo e lhe dará a vitória nessa situação em nome de Jesus. Ele não só sofreu abandono, Ele sofreu humilhação, zombaria e desprezo e também os efeitos físicos. Então, Jesus, Ele sofreu, ele passou pelo sofrimento social, pelo sofrimento emocional, pelo sofrimento moral, e eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, ele se considerou um verme, versículo 6, parte A. Jesus, eu sou um verme, não sou homem. Eu sou um verme, ele se sentiu como um verme, tá bom? Ele deixou a sua glória, Filipenses confirma isso, que ele deixou a sua glória e veio aqui para morrer a morte de cruz. Ele se tornou um vil, né? Ele se tornou uma maldição, porque quem morria na cruz era maldito. Tá? Zombaria e desprezo. Aí se você pegar Mateus 27... se você ler todos os versículos lá, você vai ver que colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, ficaram zombando dele, salve rei dos judeus, cuspiram nele, pegaram com um caniço e deram na cabeça dele. Imagina ele com uma coroa de espinhos e alguém bateram em cima da coroa e afundando aqueles espinhos na sua cabeça, e o sangue escorrendo, ele sendo zombado, escarnecido, desprezado. Lá na cruz disseram para ele, desce da cruz, ué, você salvou, diz que salva todo mundo, então salva-te a ti mesmo, né? Desce da cruz. Estava com sede, deram vinagre e colocaram uma epígrafe sobre ele, dizendo, este é o rei dos judeus. Imagine, irmãos, o sofrimento moral que Jesus sentiu, emocional que Jesus sentiu, porque ele era homem, 100% homem, sentiu como nós, né? Fora os efeitos físicos, hein? Então ele sofreu social, moral, emocional e físico também. Ele coloca no Salmo que nós vemos no Salmo número 22, ele coloca lá, meus ossos, no versículo 14, meus ossos são desconjuntados, e acredita-se que quando ele foi estirado na cruz, né, pregado na cruz, e quando a cruz foi estendida, é como se os músculos e os ossos deles foram se distendendo. Imagina o sofrimento que Jesus passou. Intensa sede, versículo 15, mãos e pés foram traspassados, versículo 16, e a gente vê isso lá em João 20 também. Irmãos, tudo isso foi por mim e foi por você. Jesus sofreu socialmente, moralmente, emocionalmente e fisicamente por mim e por você. E que resposta será que nós temos dado a Jesus, por esses sofrimentos que ele sofreu por nós? Que tipo de resposta será que nós temos dado a ele? Sabe? Qual tem sido a nossa resposta até que ponto, até que nível nós estamos dispostos a sofrer por Jesus, dado que ele já sofreu por nós também, sofrer por amor a Cristo. Então, você já disse um sim para Jesus? Outra pergunta que eu faço aqui. Você já disse um sim para Jesus? Jesus fez tudo isso por mim e por você para nos dar certeza, garantia de vida eterna. Talvez tenha alguém aqui assistindo que ainda não tomou essa decisão. E aí a gente faz aqui essa pergunta. Você já disse sim para Jesus? Fala, Jesus, sim, eu aceito o teu sacrifício, eu aceito a tua morte na cruz por mim, aceito que sou pecador e que se eu não aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador, eu não terei certeza, não terei garantia de vida eterna. Só em Jesus. Então, diga sim para ele. Aceite Jesus como Senhor Salvador, e que você que já tomou essa decisão, renove dia após dia, esteja disposto a sofrer, como Paulo disse, escrevendo a Timóteo, Todos quantos querem viver piedosamente, sofrerão, padecerão perseguições, Então sofra por amor a Cristo. Agora, a guinada que eu falei para vocês é no versículo 22, do versículo 22 é o equivalente à ressurreição de Jesus. Então até o 21 a gente vê a sexta-feira da paixão, o sofrimento de Jesus, do versículo 22 em diante é a grande vitória do Messias. Tá? Então a partir daí nós vemos o triunfo da cruz e da ressurreição de Cristo. E à luz de Hebreus 2, 11 e 12, nós podemos encontrar lá que Jesus agora é o Redentor exaltado que reúne em si os seus irmãos. No versículo 22 ele fala, meus irmãos. Então na presença dos irmãos, Deus Jesus agora reúne os seus irmãos e fica no meio deles para o louvor de Deus. E aí, irmãos, algumas coisas que eu anotei aqui. A sua morte resulta em, no versículo 24, socorro dos aflitos. Então a morte de Jesus resulta em socorro para os aflitos,
Versículo 26, na vida eterna. Versículo 27, na pregação do evangelho. Versículos 28 e 29, no seu domínio sobre todas as nações. Então ele precisou morrer. Ele morreu morte de cruz, mas foi-lhe dado um nome sobre todo nome, diante do qual toda a língua deverá confessar que Jesus é o Senhor e Salvador, né? É Senhor, para a glória de Deus Pai. Enfim, e nos versículos 30 a 31, na sua suprema exaltação e glória. Ou seja, nós vimos no primeiro bloco o sofrimento e no segundo bloco a vitória do Messias. O que eu aprendo com isso, irmãos? O que eu aprendo com isso? Claramente, se Jesus deu esse exemplo para mim, deu esse exemplo para você, então é para nós aprendermos e extrairmos essa lição para as nossas vidas. Antes da vitória vem o sofrimento. Mas saiba que com Jesus, sempre que estiverem em sofrimento, sempre que estivermos em sofrimento com Jesus, a vitória é garantida e é certa nas nossas vidas. Então eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Você que está aí no Insta, você que está no Facebook, você que está aqui no YouTube, eu não sei qual é a situação que você está vivendo na sua vida hoje. Mas Deus dá uma resposta aqui. Esteja certo e convicto. Se você está sofrendo nesses dias atuais, com Jesus, a vitória é certa. Daqui a pouco ele dá uma virada, como na leitura do Salmo 22. Até o 21 a gente vê o sofrimento, a agonia, a amargura. Mas do 22 em diante é uma virada radical, em que Jesus vence e triunfa, e assim será na minha vida e na sua também. Tem um hino que é mais antigo, né, que diz assim: sofrer com Cristo é bem melhor. Então, se é para sofrer, vamos sofrer com Cristo, porque a certeza da vitória nós sempre teremos, em nome de Jesus. Agora nós vamos para o Salmo 110, eu quero só pedir licença para tomar uma água aqui, e a gente já volta aqui. Salmo de número 110 agora, tá? Ainda no bloco 1. Muito bem. O Herbert, vai me dando toque na hora aí, tá? Muito bem, então, bloco 1, falamos Salmos 2, 22, agora o 110. Salmo 110 trata do sacerdócio do Messias. Nós vimos agora há pouco no Salmo 22, Jesus é rei. E agora nós vemos no Salmo 110 que Jesus, além de rei, é também sacerdote, tá bom? Este salmo é citado 21 vezes no Novo Testamento. E isso, de novo, há divergência entre os pesquisadores, mas pelo menos 14 vezes, tá bom? De 14 a 21, mas eu preferi ficar com esse número de 21, que é o que mais eu encontrei de referência. Então, esse salmo é citado 21 vezes no Novo Testamento. O salmo de número 110 é citado cerca de 21 vezes no Novo Testamento em relação a Cristo e ao seu reino. É, portanto, uma das principais referências messiânicas do Antigo Testamento. Tá bom? Então, o Salmo 110 é uma das principais referências messiânicas do Antigo Testamento e que aponta Jesus como sacerdote. Ora, Jesus era sacerdote, mas ele não era da tribo de Levi. Como que Jesus pode ser sacerdote se ele não era descendente de Levi, nem de Arão? Os levitas vieram de Arão e ele não veio da descendência dos levitas. Ele era da tribo de... Atenção, hein? Uma pergunta aí legal para vocês responderem e marcarem ponto. Jesus era de qual tribo? Respondam aí, daqui a pouco a gente vai olhar e pontuar vocês, tá? Então vamos lá. O sacerdote de Cristo, então isso é interessante, irmãos. Se Jesus e Hebreus capítulo 7 inteiro de Hebreus dá essa resposta. Eu selecionei aqui alguns destaques para a gente mencionar aqui. O sacerdócio de Jesus Cristo é, primeiro, de uma ordem diferente e superior à de Arão. Por quê? Ele era da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, versículo 4 fala isso, que tu és sacerdote da ordem de Melquisedeque. Tá? A Giane está respondendo aqui, Judá. Parabéns, Reide. Deus te abençoe, hein? Deus te abençoe, muito bom. Então, ele era da ordem de Melquisedeque, não da tribo de Arão, e essa ordem era diferente e superior à de Arão. Segundo, ele era anterior e melhor do que o sacerdócio dos filhos de Levi. Terceiro, o sacerdócio de Jesus indica uma mudança da lei, isso está tudo em Hebreus 7. Depois você lê com calma em casa, tá, irmãos? Hebreus 7 é meio que uma resposta ao Salmo de número 110, versículo 4, lá no Novo Testamento. Vocês podem estudar isso e pesquisar em casa, tá? Esse sacerdócio era assegurado e fundamentado pelo juramento do Senhor, Hebreus 7, 20 e 22, enfim. Nós vamos encontrar de novo, lá em Hebreus, uma confirmação de que Jesus era um sacerdote, mesmo não sendo da tribo de Levi. Muito bem. Importante, como sacerdote, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Por quê? Porque ele ofereceu um sacrifício perfeito, definitivo e completo. Perfeito, definitivo e completo. O sacrifício de Jesus agora não precisa, depois de Jesus, para entrar diante de Deus, não precisa mais sacrificar um animal para receber perdão de Deus,
como era feito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento precisava sacrificar um animal, pegar o sangue dele, né? Fazer todo aquele ritual para que se recebesse o perdão de Deus. O sacrifício de Jesus é perfeito, é completo e definitivo. Não precisa fazer mais sacrifício. Jesus já fez por nós, Jesus já pagou o preço por mim, já pagou o preço por você. Agora o que precisa fazer é se apropriar desse sacrifício e aplicar na sua vida e viver isso, né? Então Jesus já pagou o sacrifício. Por que ele é nosso grande sumo sacerdote? Porque ele já pagou o preço pelo pecado e continuamente intercede por nós diante do Pai. E Romanos 8,34, Paulo fala sobre isso. Romanos 8,34, Paulo fala sobre isso, tá bom? Ele continuamente intercede por nós junto ao Pai, e por causa disso, o próprio versículo diz, não haverá quem nos condenará, ou seja, não há condenação. Se ele intercede junto ao Pai, para aqueles que estão debaixo da sua graça, cobertos pelo seu sangue, não há condenação alguma, tá bom? Então, por isso que ele é nosso grande sumo sacerdote. Ok, vou deixar agora o bloco 1 de lado, já gastei bastante tempo aqui. Então, primeiro, lembra que eu falei no início da aula, gente? A aula está dividida em 2 blocos principais. Quais são os 2 blocos principais? Salmos messiânicos, que são salmos messiânicos, aqueles que são aplicados a Jesus lá no Novo Testamento. Nós vimos aqui algumas referências do livro de Salmos, 3 salmos especificamente, e algumas referências, algumas contrapartidas lá no Novo Testamento, ok? Então, essa parte passou. Vamos agora para o segundo bloco da aula, que são os salmos missionários. Bom, Demétrio, vimos até agora os salmos messiânicos. Tem também salmos missionários. E o que quer dizer salmos missionários? Uma pergunta, o que quer dizer salmos missionários? Gente, o Herbert quer responder? O Herbert... Peraí, ele foi ao banheiro ali, moço. Já volta aí, só um minutinho. Tô brincando. Ele está aqui ao meu lado. O Herbert é uma bênção de Deus. Então, prefiro deixar os internautas responderem. Isso, dá certo. Dá um ponto para eles, né? Dá chance para eles, né? Tá certo. É muito bom a gente poder, assim, interagir aqui, tá? Então, salmos missionários, o comentarista selecionou 2 salmos, vários outros salmos poderiam ser considerados também salmos missionários. Por quê? O que é um salmo missionário? Salmo missionário é aquele que retrata a preocupação de Deus com as almas que vivem no pecado e que estão indo para o inferno. Tá? Então, o salmo que retratar a preocupação de Deus com as almas, com as nações, com os povos, né? Esse salmo poderia ser considerado missionário, mas tem vários outros. O comentarista selecionou 2 apenas, o Salmo 67, 67 e o 117 para nosso estudo hoje, tá bom? Então, o salmo que retrata a preocupação divina para com o pecador e demonstra a intenção missionária de Deus, buscando sempre resgatar os pecadores dos seus pecados e delitos, é isso que é um salmo missionário, tá? Salmo 67, nós vemos claramente essa preocupação de Deus em resgatar as nações, os perdidos, tá? Então, Salmo 67, tá? Isso está no tópico 3.2 da aula de vocês aí, da revista de vocês. Tópico 3.2, Salmo 67. Nós somos abençoados, resumidamente, o que diz esse salmo? Nós somos abençoados para abençoar as nações. Nós fomos abençoados para abençoarmos as nações. E nos versículos 1 e 2, eu gostaria de ler esses versículos rapidinho com vocês. Salmo de número 67, se você quiser ler também na sua casa, mas eu leio aqui, tá? Salmo 67, versículos 1 e 2. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Bom, então o salmista pede a bênção de Deus para que as nações também recebessem e desfrutassem dessa bênção, tá? Da salvação de Deus. Então, resumidamente, o salmista pede a bênção de Deus para a nação para capacitá-la a espalhar as boas novas da salvação para as outras nações, tá? Gênesis 2:3, nós vemos Gênesis 12:3, nós vemos quando Abraão é chamado por Deus, Deus o abençoa para que ele servisse de bênção para os gentios, né? Então, em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, tá bom? Então, incluindo os gentios, obviamente, tá? Em 2 Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21, Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo para quê? O que faz um embaixador? E aí ele pega e fala, embaixadores de Cristo para quê? Para repartirmos com o mundo o ministério da reconciliação. Assim como nós recebemos a reconciliação com Deus
por intermédio de Cristo Jesus, então nós somos também agora embaixadores de Cristo, né, para espalharmos, levarmos o ministério da reconciliação para aqueles que estão perdidos, que ainda não receberam esse ministério da reconciliação, ok? O que eu aprendo com isso, irmãos? Uma lição fundamental, eu diria que é a principal lição desse segundo bloco da aula de hoje, que é o Salmos missionários, Salmos missionários. Qual que é a principal lição dos Salmos missionários desse segundo bloco da aula de hoje? Aqueles que conhecem a Deus devem torná-lo conhecido. Simples assim, uma frase muito simples, eu gostaria que você repetisse comigo, tá bom? Aqueles que conhecem a Deus devem torná-lo conhecido também, né? Devem torná-lo. Então, aqueles que conhecem a Deus devem torná-lo conhecido. Temos demonstrado ao mundo que somos salvos, né? Algumas perguntas que nós poderíamos levantar nessa afirmação. Bom, se aqueles que conhecem a Deus devem torná-lo conhecido, qual tem sido o nosso papel, né? Nós temos feito com que as nações conheçam, que as pessoas, não, vamos falar assim, de uma forma mais simplificada, nós temos feito com que os nossos vizinhos, nossos amigos na faculdade, na escola, nossos vizinhos, nossos amigos e conhecidos no ambiente de trabalho, em qualquer outro ambiente, nós temos feito com que essas pessoas conheçam ao Deus que nós conhecemos. E olha que interessante, eu me lembro que quando eu era adolescente, aqui na Adebras, cidade de Carvalho, na escola bíblica dominical, lá em cima, eu me lembro que eu via pela primeira vez essa frase e nunca mais eu me esqueci. Nunca mais. Uma frase dita por São Francisco de Assis. Ele dizia, né? Pregue em todo momento. Pregue em todo momento. Fale de Jesus em todo momento. Se necessário for, use as palavras. Ou seja, a nossa vida fala muito mais alto do que as nossas palavras. Qual o testemunho que nós temos dado? Na vizinhança, no trabalho, na escola, em vários outros ambientes. Qual é o testemunho que nós temos dado? Então, aprendamos isso. E esse salmo nos leva, como o salmista pediu, a bênção de Deus para que as nações fossem abençoadas. Abraão também foi da mesma forma, Deus dizendo que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Paulo dizendo que nós somos embaixadores. Então, nós que conhecemos a Deus, precisamos torná-lo conhecido das pessoas que ainda não o conhecem. Bom, isso fica como principal lição desse segundo bloco aqui. Isso inclui, quando eu falo aqui, senão a gente não precisa nem necessariamente falar com as palavras, mas com o nosso viver, nós precisamos observar muito o nosso linguajar, as nossas vestimentas, o nosso comportamento, enfim. Tem uma série de atitudes, de expressões aí que podem levar as pessoas a conhecerem a Deus ou não, né? Ou não. Muito bem, e o Salmo 117, para encerrarmos aqui, o segundo bloco dos Salmos missionários. Salmo 67 nós já vimos, e o Salmo 117, resumidamente 3.3 da revista de vocês, fala que todos os povos devem louvar ao Senhor. Todos os povos. Aliás, Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. Salmo 117 tem apenas 2 versículos, tá bom? É o menor capítulo da Bíblia. Todos os povos devem louvar ao Senhor. E aí no versículo 1, se você olhar na sua Bíblia, Salmo 117, versículo 1, está acabando o nosso tempo aqui, rapidinho, Salmo 17, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Olha, gentios e todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Então, e esse salmo é citado por Paulo, o versículo 1 é citado por Paulo lá em Romanos 15, 11, para comprovar que o Antigo Testamento ele pré-anunciou da parte de Deus essa dádiva da salvação a todos os habitantes da terra. Ou seja, Deus deseja que todos se salvem, não apenas um ou outro, mas que todos alcancem a salvação. Tá bom? Então, nosso Deus é um Deus missionário, com visão, sentimento e abrangente amor para com todas as nações. E a partir do Pentecostes, todos nós que já recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a partir do Pentecostes, todos nós que já recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, devemos também levar, devemos ser testemunhas. Atos 1:8 diz isso, que nós devemos ser testemunhas de Cristo em todos os ambientes onde quer que nós estejamos. E ele encerra o versículo 2 falando sobre todos devem louvar ao Senhor. Aqui todos são conclamados a louvarem ao Senhor por sua benignidade, ou seja, aquele que já experimentou da graça, do amor verdadeiro de Deus e da fidelidade que é eterna de Deus, deve louvar a Deus. E eu te pergunto, você já louvou o Senhor hoje? Você já louvou? Eu tenho o costume de louvar bastante ao Senhor, na minha casa, nos meus momentos de devocional. Então, se você não fez, faça isso.
até o final do dia. Louve a Deus, porque Ele é merecedor de honra, glória, louvor e adoração. E eu leio aqui para encerrar esta aula de hoje a conclusão da revista, que eu achei interessante. A conclusão diz assim: louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Amém? É isso, irmãos. Deus abençoe. Acho que assim, em poucos minutos aqui, a gente conseguiu visualizar, aprender, né, sobre esses dois pontos principais. Vem aqui, vem mais perto que eu não consegui enxergar. Não, tá encerrando já. E aí a gente vai para as perguntas rapidinho, tá? Nós temos 10 minutinhos só. Vimos aí em poucos minutos os salmos chamados salmos messiânicos e os salmos missionários. Por que são chamados messiânicos? Porque são chamados missionários. A contrapartida disso no Novo Testamento. Portanto, irmãos, tá aí essa é a lição de hoje. Deus abençoe. Nós abrimos aqui para perguntas, tá bom? Se vocês quiserem fazer perguntas. Aliás, se quiser fazer pergunta, pode fazer, mas eu vou fazer perguntas aqui agora, tá bom? Eu selecionei algumas perguntas bem fáceis para vocês responderem e pontuarem, tá? Primeira pergunta, quais são... o que são os salmos messiânicos? Isso é muito simples, hein, gente? Vai respondendo aí que nós vamos dar ponto para você, tá? Pergunta número 2. Qual o significado da palavra Messias? Você já sabe? Responde. Quem responder primeiro sempre vai ter ponto dobrado, hein? Seja ágil aí na resposta. Pergunta de número 3. Quais são os 3 ofícios judaicos aplicados a Jesus? Que foi o único que desfrutou desses 3 ofícios, desses 3 cargos, desses 3 títulos de honra, tá bom? Quais são esses 3 ofícios? Coloca aí rapidinho. Seja o primeiro. Se for o primeiro, vai ganhar mais pontos do que os outros, tá? Pergunta de número 4. Rapidinho. Pergunta de número 4. Quais os 4 tipos de sofrimentos experimentados por Jesus? Quais são os 4 tipos de sofrimentos experimentados por Jesus? A Karen respondeu ungido. É a primeira pergunta? Perfeito, é uma delas. Legal, Karen. Parabéns aí. Se vocês estiverem respondendo, vão responder. Depois a gente faz o levantamento de quem respondeu aí e dá a pontuação adequada, tá? E pergunta de número 5, para encerrar. Com relação a missões, presta atenção. Com relação a missões, qual foi a principal lição aprendida de hoje? Com relação a missões, qual foi a principal lição aprendida hoje, na aula de hoje, tá bom? Essas 5 perguntas ficam aí. Quem responder vai marcar ponto, vai pontuar. A Ruth colocou 3 profetas, sacerdote e rei. Parabéns, Ruth. Deus abençoe. Nailde, profeta, rei e sacerdote. Parabéns, Nailde. Legal. Maria José, pergunta 2, quer dizer Salvador. Ok, depois a gente vai dar uma olhada. Eu não entendi qual que é a pergunta 2. Pergunta 2 quer dizer Salvador. Deve ser a questão do Messias, né? Na verdade é ungido, tá? O Maria. É a Maria, né? Que você falou lá? Tá bom. Muito bem. Enfim, irmãos, é isso. Agora, se vocês quiserem fazer pergunta, nós temos aí 5, 6 minutinhos. Se quiser fazer pergunta, façam as perguntas e a gente vai estar à disposição aí para poder responder. Se for difícil, eu passo para o Weber. Se for fácil, eu mesmo respondo, tá? Pode deixar. Vamos lá. A Karen falou, faz menção ao Messias no Novo Testamento. Perfeito, salmo messiânico, parabéns, cara. Nailde, somos testemunhas de Cristo. Parabéns, Nailde, Deus abençoe. Leonardo, aí o Léo entrou aí na nossa aula, tá assistindo a gente. Legal, Léo, seja bem-vindo. Léo, gente boa. Olha lá, vamos lá, o que mais? É isso aí, nós temos um delay, né? Tem um delayzinho aí, a gente tá esperando para ver se entra alguma pergunta. Se não tiver pergunta, a gente já vai encerrar, tá? Mas vamos dar aí alguns segundos aí para ver se vocês conseguem interagir e colocar as perguntas aí. Vamos lá, tem Insta, tá chegando ali. Abandono, humilhação, zombaria, desprezo, Karen falou. Legal, mas fala aqueles 4 principais que eu falei, tá bom, cara? Eu resumi tudo isso aí em 4. Social, lembra? Coloca aí, se puder, coloca pra gente aí. Nailde, temos incumbência de levar a palavra de Deus. Legal, Nailde, Deus abençoe. Isso aí. Eu acho que é isso. A gente vai esperar mais um minutinho só e a gente já vai encerrar. Tá Nailde falou que escreve devagar, não tem problema não. Fique em paz. O Léo top, levantou as mãozinhas. Valeu, Léo. Deus abençoe. Isso aí, galera. Isso aí, Deus maravilhoso. É isso aí, gente. A gente já está caminhando por final, então, por encerramento. Só lembrá-los aqui que a próxima semana, não perca, nós estudaremos. O professor da próxima semana pegou uma molezinha, porque vai falar só sobre o Salmo 23. O
pastor e a sua ovelha, tá bom? Então, não perca essa aula, seja presencial, a gente não sabe o que vai acontecer ao longo da semana. Se for presencial ou online, participe com a gente, tá bom? Se prepare, estude em casa. O nosso intuito é fazer com que você cresça, todos nós cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, procure não perder essa aula na próxima semana. Que Deus abençoe a todos. A gente está olhando aí, você chegou alguma coisa? Márcia Marinho está aí presente com a gente. Legal, Márcia. Seja bem-vinda. Não. O pessoal está querendo comer ovo de Páscoa mesmo. Legal. Vamos para a Páscoa então. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa semana. Bom final de domingo. Bom final de domingo de Páscoa para vocês, né? Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. E que em breve nós estejamos juntos aqui reunidos para celebrarmos com Cristo em família. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom Adonai.